Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Então vamos hoje aqui dar continuidade à explicação do capítulo 1 do segundo bimestre. Vamos falar da página 342 até a página 347. Vamos falar sobre 3 pontos hoje da Europa, né? Os fluxos migratórios, a qualidade de vida e a urbanização. A gente sabe que o cenário econômico da Europa, há muito tempo atrás, até o final do século XIX, não é o cenário que é hoje. Até o final do século XIX, a Europa, na tentativa de conter alguns problemas sociais e políticos, eles começaram a praticar essa repulsão populacional. O que foi isso? Eles criaram leis anti-imigrantes para poder tentar impedir a entrada desses imigrantes para o continente. Por quê? Eles tinham essa palavrinha aqui, ó, que nós falamos no primeiro vídeo. Eles praticavam a xenofobia, a aversão, o pavor que eles tinham em relação aos imigrantes e a cultura que eles pudessem levar para o continente. Só que, no final do século XX, esse cenário mudou. Por que esse cenário mudou? Até então, vários países da Europa se envolveram na Segunda Guerra Mundial e ficaram totalmente destruídos e devastados por conta da guerra. Então, na tentativa de ajudar, né, na reconstrução do continente, e outro fator também que era muito decorrente na Europa, em questão da taxa de crescimento vegetativo, que nós falamos também no primeiro vídeo, a Europa ela começou a atrair imigrantes para o continente, né? É como se ela tivesse aberto as portas e possibilitado a entrada desses imigrantes no continente. Esses imigrantes, eles vinham especialmente da Ásia e da África. Vamos acompanhar a leitura na página 342 aí do livro de vocês. O continente europeu se destaca como destino dos principais fluxos migratórios mundiais. Durante o século XIX, em virtude de vários problemas, principalmente políticos e sociais, ocorreu na Europa um movimento de repulsão populacional. Já durante o século XX, o continente passou a atrair populações de diversos países, em especial Ásia e África. Os motivos dessa atração foram, em primeiro lugar, a reconstrução do continente, que tinha sido arrasado por guerras, e depois a ocupação de postos de trabalhos ociosos, em razão do baixo crescimento vegetativo. Ou seja, essa taxa de natalidade acarretava problemas lá na frente, porque eles não teriam mão de obra qualificada para trás cargos ociosos, como eu acabei de mencionar aqui para vocês, tá? Então, outro fator também que ajudou muito para que esses problemas do desemprego acontecessem na Europa foi a questão da globalização. Por quê? A gente sabe que a globalização é o fluxo, né, de pessoas, mercadorias e informações do mundo inteiro interligadas. A partir do momento que surgiu esse fenômeno global da globalização na Europa, o que aconteceu? Houve a entrada de empresas europeias em outros países. Uma vez que essas empresas europeias fossem instaladas em outros países, só gerava o desemprego ainda maior no continente. A partir daí, esses imigrantes que estavam lá passaram a ser discriminados e marginalizados. É como se houvesse uma concorrência entre esses trabalhadores pelas poucas vagas disponíveis no continente. Então, eles passaram a ser discriminados e marginalizados. Foi quando surgiu a xenofobia, ok? Então, principalmente sobre os fluxos migratórios da Europa, vocês devem saber o que eu acabei de falar para vocês, né? Quando ocorreu, quando esse fluxo se intensificou, quais são os principais países de origem, da onde vêm esses imigrantes e quais os fatores que fizeram com que a Europa deixasse de praticar a repulsão populacional e passassem a praticar essa atração de imigrantes, ok? Na página 343, eu vou ler um pedacinho para vocês que diz assim, segundo parágrafo da página 343. Com a eliminação dos postos de trabalho, os imigrantes passaram a ser vistos como os concorrentes, o que fez serem discriminados e marginalizados. Muitos desses imigrantes sofrem com a xenofobia, geralmente sendo expressa com violências contra eles, algo frequente em países como Suíça, Alemanha, França e Bélgica, por exemplo. Correto?
Então, agora falando da qualidade de vida, a gente sempre está falando sobre os continentes, eu estou sempre mencionando para vocês que a Europa se destaca como um continente que apresenta a melhor qualidade de vida do mundo, né? E como que é medida a qualidade de vida da Europa? São alguns fatores que são levados em consideração: expectativa de vida, elevada renda per capita, altas taxas de alfabetização, baixa taxa de mortalidade infantil, acesso à água tratada e rede sanitária. Todo esse serviço aqui de infraestrutura que um país ou um continente necessita para viver com dignidade. Isso, no caso, não acontece, né? São características específicas dos países desenvolvidos. Infelizmente, os países subdesenvolvidos, a realidade, o cenário é outro totalmente diferente. E na página 343 tem uma tabela mostrando, tá, o IDH, a expectativa de vida, a renda per capita e a taxa de alfabetização das maiores economias, dos maiores IDH do continente europeu. Na página 344 tem aí um mapa mostrando a desigualdade econômica no continente. A gente observa que os maiores IDH da Europa, de acordo com esse mapa da página 344, são eles: Eslovênia, República Tcheca, Estônia, Polônia, Lituânia, Eslováquia, Hungria, Letônia, Croácia e Romênia. Página 344. Apesar de alguns países da porção oriental da Europa terem o IDH classificado como muito elevado, ocorre a desigualdade econômica. O motivo é que esses países também apresentam as maiores diferenças quanto à distribuição e renda de suas populações. Sobre esse assunto, observamos o mapa a seguir. E aí, quando a gente fala dessa desigualdade social, esse mapa está mostrando aqui sobre os vazios demográficos que existem na Europa. E vamos falar sobre eles aqui quando a gente começar a falar sobre a urbanização do continente. Por quê? A população do continente europeu, a maioria vive em áreas urbanas, né? Quais são os fatores que levaram ao crescimento da urbanização europeia? Primeiro, o desenvolvimento industrial e comercial, tá? E a tecnologia no meio rural. Ou seja, as pessoas deixaram o campo e migraram para a cidade, surgindo aí o êxodo rural. Quando as pessoas saem do campo, vão para as cidades em busca de melhores condições de vida e de trabalho, né? E isso ocorreu em função da mecanização que houve na Europa, na agricultura da Europa. Por quê? A máquina, a mão de obra do trabalhador, ela foi substituída pelas máquinas. Houve uma mecanização, né? Máquinas altamente tecnológicas começaram a fazer o que o homem trabalhava, gerando assim um desemprego e fazendo com que essas pessoas, esses trabalhadores rurais, migrassem para as cidades, para os grandes centros urbanos. Página 344. Quanto à urbanização, a maioria da população europeia vive em áreas urbanas. Tal fato está ligado ao desenvolvimento comercial e industrial e à inserção de tecnologia no meio rural, que substituiu a mão de obra por máquinas, levando a população a migrar para as cidades, o êxodo rural, em busca de melhores condições de vida. E aí, os maiores centros urbanos da Europa, eles estão localizados, estão próximos ao litoral e aos principais rios da Europa. Quais são os principais rios da Europa? Danúbio, Reno e Sena. Na página 345, tem aí o exemplo, né, dos principais centros urbanos do continente, né, europeu, com destaque para as seguintes regiões: Paris, Berlim, Londres, Roma, Barcelona, Madrid, Viena, Istambul e Moscou, ok? Basicamente é isso, para vocês entenderem e encerrar o capítulo. Então hoje, né, recapitulando, da página 342 até a 347, falamos sobre os fluxos migratórios da Europa, a qualidade de vida e a urbanização. Vocês lendo o capítulo de vocês em casa, não é um capítulo de difícil entendimento, correto? Então a gente encerra aqui o segundo bimestre, tá? Eu estarei disponibilizando no portal atividades para vocês sobre o capítulo. Lembrando que lá no final do exercício
eu vou estar colocando o trabalho do segundo bimestre de geografia que vocês terão que fazer para mim, tá? Como vocês sabem, a nossa avaliação do segundo bimestre seria em cima da gincana. Infelizmente, por conta dessa pandemia, não foi possível acontecer. Então, eu vou colocar o título do trabalho, o que eu quero, da maneira que eu quero que vocês façam e principalmente a data de entrega, tá? Esse bimestre, eu quero que vocês entreguem na data que eu vou colocar lá. Então, não esqueçam, essa atividade e esse trabalho vai estar disponível no portal, ok? Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem, continuem rezando e logo a gente já vai estar em sala de aula, tirando as dúvidas. E uma novidade que nós estamos colocando agora são as aulas de videoconferência, né? Vocês já tiveram de algumas disciplinas e vão ter a de geografia também, ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula.